Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos na lição de número 10 da nossa revista Betel Dominical. Hoje iremos continuar a nossa série de estudos, a qual estamos falando sobre o livro de Gênesis. A lição passada nós falamos sobre Esaú, Jacó, e hoje vamos dar continuidade na saga de Jacó. E eu já peço perdão para os irmãos, peguei uma gripe danada esses dias, estou com a voz um pouco fanha, mas vamos dar continuidade às nossas pré-aulas. Vamos lá, lição de número 10, Jacó, quando um pecador quer mais de Deus. Como de costume, curva sua cabeça e vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. E eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, meus amigos. Texto áureo. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Gênesis 28:16. É claro que esse texto faz referência no momento em que Jacó deita, quando ele estava fugindo de seu irmão Esaú, e ele tem a revelação da escada. Ele deita ali em certo lugar, faz de uma pedra o seu travesseiro, e ele tem a revelação, a qual ele vê uma escada que tocava aos céus e tocava a terra, e anjos do Senhor subia e descia nessa escada. Após esta experiência, foi então que ele percebeu que aquele local que ele estava era um local abençoado. E ele até faz a referência e diz quão terrível, ali no verso 17, ele diz: quão terrível é este lugar, e eu não sabia. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Gênesis 28, verso 17. Interessante que ele tem esse discernimento após ele acordar do sono. E aqui no nosso texto áureo eu quero falar um pouquinho sobre isso. Muitas vezes nós não temos uma grande revelação ou não percebemos o quanto de Deus existe em um lugar, porque nós estamos dormindo, estamos com os olhos fechados. Muitas vezes escamas nos nossos olhos impedem com que nós vejamos o quão presente Deus está no lugar. Meu irmão, talvez não é necessário você sair do lugar para você sentir Deus. Não é necessário você mudar posição ou postura para sentir Deus. Talvez é necessário só você abrir os seus olhos e tentar enxergar o quanto de Deus já existe. E abrir os olhos, meus irmãos, nós podemos levar também para o erro. Existem pessoas que estão há tanto tempo na prática de certos erros, que esses erros já se tornaram concupiscência. Ele já não percebe mais que é um erro. Parece que os seus olhos se fecharam para aquela prática. Parece que os seus olhos já se fecharam para aquela situação. A pessoa ela não quer enxergar que ela está vivendo no erro. E aí talvez até comenta: eu não vejo Deus agir nessa situação. Irmão, talvez você não vê Deus agir porque os olhos estão fechados. Peça para que o Espírito Santo venha abrir os seus olhos. É literalmente isso, não é enxergar com outros óculos, não. Nem por eu falo sempre de enxergar com outros óculos ou enxergar por um ponto de vista diferente. Mas nessa situação, é literalmente pedir para que o Espírito Santo venha abrir os seus olhos. Para você enxergar aonde está errando. Para você enxergar a
prática que está te distanciando dos caminhos do Senhor, que talvez a prática já levou à concupiscência. Que a concupiscência é a prática da situação sem que ela venha pesar. É você se acostumar, aquilo se tornar um hábito. Ô meu irmão, peça para que o Espírito Santo venha abrir os seus olhos, os olhos espirituais, tirar a escama, para que você venha enxergar. Sabe quando isso acontece? É quando você pensa na situação e você fala, meu Deus, eu não acredito que eu praticava isso. Eu não acredito que eu vivia nisso. Eu não acredito que isso fazia parte do meu cotidiano. Sabe aquele choque de realidade que você abre os olhos e fala, meu Deus, eu fazia isso. É essa sensação, esse é o momento, quando o Espírito Santo abre os seus olhos. Se existe alguma área na sua vida a qual você lembra que você praticava, ou que você vivia, ou que era um hábito, e hoje você fala, meu Deus, como eu tinha coragem de fazer aquilo, meu irmão, significa que o Espírito Santo já abriu os seus olhos para essa situação. E agora é o quê? Pedir graça a Deus para que você não venha voltar a se alimentar das bolotas dos porcos, como foi com o filho pródigo. Se alimentar daquilo que não cabe à mesa a qual você senta. Lembra-se que agora, meu irmão, você faz parte da mesa do Senhor. É o Senhor que coloca o alimento na mesa onde você senta. Não faz sentido você se alimentar da mesa em que o Senhor prepara o alimento ali, aquele alimento nutritivo, e você sair dali e se alimentar na mesa de outros senhores, na mesa de outros deuses. Não faz sentido, meu irmão. Um alimento ou outro vai te causar digestão. Um alimento ou outro, meu irmão, vai te causar uma dor de barriga danada. Se alimente daquilo que o Espírito Santo coloca na sua mesa. E tenha os seus olhos espirituais abertos para aquilo que o Senhor quer que você veja. Verdade aplicada. Para sermos bem-sucedidos na jornada cristã, precisamos ter consciência de que em todo tempo dependemos das bênçãos de Deus concedidas por graça. Aqui existe uma condição: as bênçãos de Deus concedido pela graça. Uma bênção concedida pela graça, a salvação. Salvação é pela graça. Nós somos abençoados por ser salvos, mas não há nada que nós praticamos para que venhamos ser dignos da salvação, se não for pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você pode ter uma vida regrada de santidade, a qual assim te coloca num pedestal e acende um monte de velhinha perto de você. Tudo que você fizer, se não tiver o sacrifício do Senhor Jesus como centro, isso não garante a sua salvação. A única coisa que nos garante a salvação, a vida eterna, é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo que Ele fez na cruz do Calvário. Através dele nós somos salvos. Através do seu sacrifício, do seu sangue, nós fomos redimidos, fomos lavados, fomos purificados dos nossos pecados. Através do sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, meu irmão, agora esse é um tipo de bênção que nós recebemos, que é pela graça. Através da graça nós somos salvos. Agora existem bênçãos que nós temos que alcançar dentro do reino. E como nós alcançamos essas bênçãos? Através da renúncia, através de deixar a prática do pecado, através de andar na justiça de Deus. Aquilo que o Espírito Santo já te convenceu que o entristece, meu irmão, deixa, não pratica, larga isso. Você sabe que não deve ser cometido, que não deve fazer, que não deve ir, que entristece o Espírito Santo. Então lute, meu irmão. Lute a cada dia. Tente matar um leão por dia. Através desta renúncia diária, você irá alcançar níveis de bênçãos que só o Senhor Jesus tem para aqueles que se comprometem em servi-lo, para aqueles que se comprometem em trilhar o caminho da justiça, em praticar aquilo que agrada ao nosso Senhor, o nosso Salvador. Meu Deus, eu estou até na verdade aplicado agora. Vamos lá, tópico número 1. Fugindo do homem em busca de Deus.
Nesta lição, veremos dois movimentos na vida de Jacó: sua fuga do seu irmão, que quer matá-lo, e sua busca por Deus, que quer abençoá-lo. Jacó, ele consegue aquilo que ele queria. Ele alcança a bênção da primogenitura. Mas não foi da maneira correta. Não foi da forma. A Bíblia não relata, mas será que existia outra maneira dele conseguir a bênção da primogenitura? Ou será que a única maneira que existia era essa, através do engano, através da manipulação? E eu aqui não estou julgando, fazendo nenhum pré-julgamento sobre a vida de Jacó. O comentarista, e na verdade a Bíblia vai falar lá em Gênesis 25, 23, que diz que ele era o menor. Em Gênesis 27, 20, diz que ele era mentiroso, introvertido, oportunista, trapaceiro, inseguro, uma série de adjetivos que falam sobre a vida de Jacó. No entanto, ele chegou onde ele queria. E mesmo eu particularmente assim, eu não gosto de colocar esses adjetivos na vida de Jacó. Só que houve uma grande consequência pelos seus atos. Talvez haveria uma forma diferente dele conquistar o que ele conquistou, dele chegar onde ele chegou, mas o caminho foi errado. A forma foi errada e houve uma consequência por esses atos. Ele teve que viver fugido, seu irmão. Ele teve que passar um perrengue na sua vida. Deus estava com ele, mas houve consequência. Percebe, meus irmãos, que os nossos atos geram consequência? Você pode até chegar no seu destino, mas muito cuidado a forma que você chega. Você pode até conquistar aquilo que você almeja. E o resultado, o final disso, pode ser bom por uma boa causa, pode ser algo agradável. Mas se de repente você usou de uma forma negativa, ou uma forma enganosa, ou uma forma traiçoeira, ou uma conquista, ou com o poder da sua própria genialidade, ou chegou de forma errada, meu irmão, há uma consequência, e da consequência ninguém escapa. Melhor coisa que tem é você chegar da maneira que Deus quer que você chegue. É Deus te colocar. Quando Deus te coloca, Deus garante. Quando Deus te coloca em um certo local, meu irmão, Deus faz com que você permaneça naquele local que Ele te colocou. Agora, quando você chega pelas suas próprias forças, você pode chegar. Só que você tem que se manter ali também. A bênção do Senhor vai estar sobre a sua vida. Entenda que as coisas irão acontecer. Só que você vai sofrer mais. Então, eu espero o Senhor Jesus fazer aquilo que Ele disse que iria fazer. Tópico número 2. Coisas melhores de Deus. Não sabemos o que o nosso futuro nos reserva, principalmente se estivermos vivendo um presente turbulento, resultado de um passado de tropeços, mas Deus tem coisas melhores para nós. Essa é a graça do nosso Senhor Jesus, independente de qual foi o seu passado. O Senhor Jesus é poderoso para transformar maldição em bênção. O nosso Senhor Jesus é poderoso para, mesmo que a nossa colheita, enquanto estávamos na ignorância, entenda, há essa aspas que nós precisamos abrir. Há um grande detalhe, são duas situações diferentes, em qual você faz as coisas, usa de artimanha enquanto está no tempo da ignorância, ou quando você faz e usa do mesmo subterfúgio agora que você tem ciência do que você está fazendo. Você sabe que Deus não se agrada dessa atitude e você vai e faz. Você sabe que Deus não está se agradando da maneira que você está conduzindo esse negócio e mesmo assim você vai e conduz porque ele vai te trazer um benefício. Então aí você não está na época da ignorância. Você está fazendo em sã consciência. Então, meus irmãos, uma coisa é certa.
Busque aos pés do Senhor Jesus, dobre os seus joelhos, se arrependa, se humilhe diante do Senhor Jesus, porque Ele é poderoso para transformar maldição em bênção. Deus é poderoso para mudar a colheita. Ele muda o fruto, Ele que dá o fruto na estação própria. Deus é capaz de mudar a colheita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jacó já havia recebido as promessas de bênçãos do pacto por meio de seu pai Isaac. Gênesis 28, 3, 4. Agora, porém, ele está recebendo isso do próprio Deus. Gênesis 28, 10, 22. Deus diz para ele: em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 28, 14. Uma coisa, meus irmãos, é nós ouvirmos algo da boca do homem. Outra coisa é nós ouvirmos do próprio Deus. Busque a confirmação no Senhor Jesus. Pergunte a Ele o que Ele quer, se é da vontade dEle, se Ele está nesse projeto. Talvez você já ouviu de homens, mas não ouviu da boca de Deus. E Deus sabe como se relaciona com o filho. Deus sabe, meu irmão, como falar com você da maneira que você vai entender, que você vai acreditar que é Ele que está falando. Então, por mais que as pessoas talvez estão dizendo, induzindo e falando, porque aparentemente é algo muito bom, mas não vai só pela boca das pessoas, não. Busque confirmação de Deus, espere Deus confirmar, espere Deus falar. E Ele fala da forma que você sabe, porque Ele te conhece, o Pai conhece o Filho. Tópico número 3, Deus conosco, o Deus abençoador. A sorte de Jacó realmente foi mudada por Deus depois de sua conversão. Então, quando Jacó se converte, Jacó tinha o nome de Jacó, depois quando ele encontra ali a teofania, né, que é a manifestação de Deus em forma de homem, e Deus toca na sua coxa e diz: agora seu nome será Israel, uma conversão. Ele entende que até um certo momento ele estava indo por um caminho. A partir desse momento ele escolhe. A palavra conversão é literalmente você mudar a rota. Porque nós dizemos, fulano de tal foi convertido, ou fulano de tal ainda não é convertido, embora ele tenha aceitado Jesus, mas ele ainda não é um convertido, porque ele continua na mesma rota, fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas, indo no mesmo lugar, na mesma direção. Dentro de casa, continua o mesmo homem que era antigamente. A conversão é literalmente você estar indo em uma direção e mudar a direção oposta àquilo que você estava indo. Quando nós falamos que uma pessoa é convertida, é porque ela não pratica mais aquilo que praticava. Ela não fala mais aquilo que falava. Não vai mais aonde ia. Não age mais da maneira que agia. Não responde mais da maneira que respondia. A palavra conversão é literalmente mudança de rota, mudar o curso. É o oposto do que era. E isso foi na vida de Jacó. Conclusão: com as lições que podemos extrair do presente estudo, aprendemos que a vida cristã também deve ser acompanhada de constantes transformações. Aprendemos também que a bênção de Deus para a nossa vida está na submissão à sua vontade e na confiança de que, operando Deus, ninguém pode impedir. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família, e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Deus te abençoe.